Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Sou Luciano Filizola e hoje estaremos aqui reunidos para mais um estudo da doutrina espírita no canal do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É sempre uma honra, é sempre um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa juntos estudar essa doutrina que tanto nos ensina e nos acolhe. Vamos começar, como de praxe, com a leitura de uma página de preparo retirado do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel, psicografado pelo nosso irmão Chico. O título é Que Buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? João capítulo 1, versículo 38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: Que buscais? Assim, vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, aproveitando para agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, por mais uma oportunidade de estudo. Pedimos, Senhor, que nos ilumine o nosso raciocínio, nossa mente, que estejamos sempre abertos e suscetíveis à boa influência de todos os amigos da espiritualidade que hoje nos amparam. Assim, Senhor, possamos dar início, então, aos nossos estudos. Graças a Deus. Bom, o tema de hoje é um capítulo pouco trabalhado, que é da lei da reprodução. Tá? Fica no capítulo 6º do Livro dos Espíritos. Tá? E aí nós vamos trabalhar aqui as questões 686 até a 694. Esse capítulo fica dentro do capítulo maior, que é das leis morais. Então, por isso, todo o seu estudo tem que ser adequado, tem que estar em conformidade com as concepções das leis morais. Então, quando a gente está falando sobre lei de reprodução, até porque a questão 686 fala é lei da natureza a reprodução dos seres humanos, em vários momentos está se discutindo sobre a população, sobre a vida na Terra, sobre a vida encarnada em um mundo de provas e expiações. Então é importante que a gente comece a fazer esse estudo associando como nos encontramos enquanto habitantes do planeta Terra. Tá? Então estima-se que hoje o planeta Terra está por volta de 8 bilhões, um pouco mais de 8 bilhões de pessoas. E estima-se que até 2080 estejamos com 10 bilhões de pessoas. É um ritmo de crescimento natural, mas que diminuiu. Diminuiu, porque embora nós tenhamos avanços em tecnologias, na medicina e tudo mais, há uma tendência do ser humano ter menos filhos. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Tá? Então, com essa melhora na medicina, saneamento, tecnologia, houve um aumento na população. Tanto é que estima-se que no ano 1
havia só 300 milhões, no início da era cristã, havia só 300 milhões de pessoas no mundo. Tá? Então, na questão 686, tá, que pergunta exatamente, é da lei da natureza a reprodução dos seres vivos? É evidente, dizem os espíritos. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Com isso, a gente percebe que não há pecado, né, na prática da sexualidade. Né? Então, o sexo em si, ele não é um pecado, na verdade, é uma ferramenta, né, necessária para a reprodução. Mas, então, a sexualidade deve ser exercida, o sexo, a relação sexual, deve ser exercida apenas para a reprodução? Chegaremos lá. No Consolador, na questão 184, Emmanuel, fala da autoeducação sobre o sexo, sobre essa necessidade, não proibindo ou exigindo casamento, nada disso, mas se referindo sobre uma responsabilidade, pois que a necessidade de superarmos o mero instinto faz parte da evolução do espírito. Então, os sentimentos, a energia envolvida nas relações sexuais são capazes de atrair todo tipo, né, de energia, obsessores. Então, a necessidade de relacionarmos as relações sexuais com responsabilidade, com sentimentos mais nobres, separarmos liberdade com leviandade, com libertinagem. Temos uma convicção, uma construção da sexualidade, mas baseado na moral. Então, assim como não há risco quanto ao excedente de pessoas. Veja só, na questão 687, pergunta assim, indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Na época havia essa preocupação, e até o século XX também. Tá? Tem um vídeo bem interessante do Jorge Elahá, tá? Que ele levanta isso. Por quê? Havia essa compreensão de que a população ela cresceria, tá, em progressão geométrica, enquanto que os alimentos cresceriam em uma progressão aritmética. Então, eu me lembro, sem querer entregar muito a idade, mas no colégio, ali nos anos 80, 90, ainda havia essa preocupação de que a humanidade cresceria num ritmo muito maior do que teria condições de mantê-la, sustentá-la. Então, haveria essa preocupação de que, em determinado momento, a Terra não conseguiria mais produzir alimentos para o grande quantitativo de pessoas. Então, há essa preocupação, e aí vem a espiritualidade. Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Então, vocês não têm que se preocupar com isso. Vocês têm que se preocupar com outras coisas. Tá? Então, olha só, isso é muito interessante. Esse é um planeta para vocês evoluírem, se desenvolverem. E, de fato, houve todo o desenvolvimento de uma tecnologia agropecuária, para o bem ou para o mal, enfim, mas que a gente conseguiu perceber como que a humanidade cresceu e se desenvolveu de maneira a dar conta, né, de mantê-la. Temos grandes bolsões de pobreza, miséria e fome? Sim. Mas é porque falta comida? Não. Olha que interessante, vejam como que Deus de fato sempre provê. A humanidade conseguiu se desenvolver intelectualmente, nós conseguimos produzir alimentos numa quantidade capaz de alimentar toda a humanidade, mas ainda assim nós temos pessoas com fome. Porque então a gente percebe que o problema não é a questão da alimentação, mas são questões de ordem moral. Como que a humanidade consegue dar conta de alimentos, mas não consegue dar conta da existência de pessoas com fome, porque a gente ainda não consegue distribuir as riquezas, distribuir os alimentos de maneira igualitária. Então ainda estamos progredindo, então se desenvolvendo, nos desenvolvemos intelectualmente, mas ainda falta bastante o desenvolvimento moral. E aí veja só, então a média se computa
né, é que deveríamos ter uma média de cada casal, né, uma média de 2,11 filhos. Como assim? Porque, pelo menos em vários países, a classe média vai percebendo que manter filhos é caro, custa dinheiro. Durante o século XX era muito comum, tínhamos famílias, e às vezes no interior, famílias com 5, 10 filhos, 15. O avô da minha esposa teve 17 filhos. Olha aqui, 17. Hoje é inimaginável. Eu tenho 2 filhos, tenho o Guilherme e a Isadora. E aí é escola, plano de saúde, vamos sair, vamos fazer um lanche, né, e tal. Isso tudo pesa bastante no orçamento. Imagina 17, vai se vivendo. Então as famílias vão desenvolvendo cada vez mais uma preocupação no que diz respeito a uma economia doméstica. E isso vai incluir um controle de natalidade. Ainda temos problemas? Sim, claro. Mas só que começamos a verificar em alguns países um problema inverso. Como que essa preocupação em não pesar no orçamento e diminuirmos o número de filhos e o desenvolvimento da medicina e das tecnologias, fazendo com que a nossa população envelheça mais, então a expectativa de vida aumenta, enquanto que o número de jovens diminui. Então aquilo que na escola a gente aprendia e falava sobre pirâmide etária, lembra? Pirâmide etária, a base normalmente seria ter mais jovens, crianças, jovens, e com a mortalidade, tal, os velhos vão ficando mais velhos e vão falecendo. Então era isso aqui. Mas como os velhos, os mais idosos, demoram mais a falecer, então a média era 70 anos, hoje a gente está falando de 80 e pouco, então você aumenta o pico, né, você engrossa o pico, e a base da pirâmide se estreita. Então hoje a gente não fala mais em pirâmide, é quase uma coluna, né, etária. Daqui a pouco o problema em alguns lugares é você ter um grande número de idosos e poucas crianças e poucos jovens. Isso vai ter impacto na previdência social, vai ter impacto, né, como vai se manter ali a aposentadoria, a saúde dos idosos. Então é uma discussão que está na ordem do dia com relação ao tempo de contribuição de INSS, né? Toda essa parte mundana faz parte de como que nós, seres humanos, enquanto espíritos imortais, encarnados num planeta de provas e expiações, devemos trabalhar essa realidade. Então, por que essa média de 2,11 filhos? Como que eu vou ter 0,11 filhos? É uma média, porque dentro da realidade existem crianças que não se desenvolvem, que acabam falecendo ali no parto, né? E você tem que ter no mínimo 2 para você manter a planeta Terra habitado. Porque eu tenho um casal, um homem e uma mulher. Eles têm que ter pelo menos 2 filhos nessa média, porque esse casal eles vão falecer. Então eu tenho que ter 2 pessoas para substituí-los, né? Para substituí-los. Então, para você ter uma média, né, populacional na Terra, então deveríamos ter essa média. E aí, como é que fica essa relação entre espíritos encarnados e desencarnados? Em 2018, Gerson Simões Monteiro, da Rádio Rio de Janeiro, afirmava que no planeta Terra havia 25 bilhões de espíritos, sendo que 7 bilhões estariam encarnados, tá? Já Paulo Arthur Gonçalves chega em um número semelhante, um pouco antes, 2014. Ele trabalhava também com uma ideia, né, de que teríamos então de 3 a 4 espíritos desencarnados para cada espírito encarnado. Tá? Então, isso dito em 2014, quando tínhamos uma ideia de 6 bilhões, né, então logo o número de espíritos seria de 24 a 30 bilhões de indivíduos. Então, teríamos uma relação de 4 para 1. Tá? Então, 4 para 1. Então, nós vamos ter para cada espírito encarnado, temos 4 desencarnados. Então, percebam que é um rodízio. É um rodízio. Pensando nessa ideia de hoje, e veja, nada na doutrina espírita trabalha com ideias e concepções absolutas.
salvo Deus, o amor ao próximo, né? Mas muita coisa, né, é relativa, porque depende de caso a caso. Cada caso é um caso. Mas dentro dessa média, nesse ponto, uma expectativa de vida, vamos botar de 70 anos, o espírito, quando desencarna, demoraria 280 anos para voltar a encarnar. Tem espíritos que demoram, mas a gente já sabe que existem espíritos que demoram muito mais, mais do que 280 anos, né? E outros demoram menos. Então isso aí seria uma média, não é uma regra absoluta. De qualquer forma, a gente percebe que temos esse número. Antigamente era, se é de 4 para 1, e alguns anos atrás, né, nós tínhamos 6 bilhões e algum tempo ali 4 bilhões, o número muda. O número de espíritos para conseguir manter esse padrão de 4 para 1 também aumenta. Então essa espiritualidade vem de algum lugar, né? E aí então, dentro dessas amostragens, percebe que há uma migração de espíritos aqui para a Terra, né? E isso fica muito claro, né, quando a gente vai estudar, a raça adâmica, quando a gente vai estudar, lá dos exilados de Capela. Então isso a gente vê na obra de Emmanuel e também no Edgar Armand, lá em 1951. Então, nessas obras, lembrando que a obra de Emmanuel é de 1937 e de Armand, Os Exilados de Capela, é de 1951, tá? Então, Os Exilados de Capela, a obra de Armand, tanto é que em vários momentos ele referencia o Emmanuel, né, na obra Caminho da Luz, vão falar dos espíritos da constelação do Cocheiro, tá? Que, evoluídos intelectualmente, estavam deixando a desejar, né, o seu progresso moral. E o planeta que eles estavam, aquele ambiente, também estava num processo de mudança, né? E aí aqueles espíritos já não comportariam, né, a evolução que o planeta que eles se encontravam já exigiria. E aí então eles foram enviados para um planeta que estava ainda em desenvolvimento, no caso, o planeta Terra. Então, num momento de transição planetária. Dizem que essa constelação dos Cocheiros estaria mais ou menos a 42 anos-luz da Terra, uma viagem de 42 anos viajando na velocidade da luz. Tá? E aí, então, como havendo essa transição planetária, então, eles são enviados para um planeta que estava habitado e que precisaria, né, de um desenvolvimento intelectual. Tá? E aí, então, esses espíritos foram distribuídos ali entre a Europa, Egito, Israel e a Índia. Tá? Então, pelas obras ali, não fica muito claro, tá? Mas pela análise do que é colocado em ambas as obras, é possível chegar a uma conclusão, tá, de que essa chegada dos capelinos foi logo após o dilúvio, logo após um cataclisma, né, no planeta Terra, quando a humanidade ainda era nômade, né? Então essa chegada ela acaba ajudando muito, tá, num desenvolvimento sobre a necessidade, tá, de que a humanidade pudesse então começar a criar laços e a desenvolver tecnologias. Então essa chegada acabou ajudando bastante na transição para o Neolítico, tá? Então é a era da pedra polida, em que iniciam as formas de desenvolvimento na agricultura, na pecuária, por volta ali de 7.000 anos antes de Cristo, tá? Então eles vão ajudar exatamente esse desenvolvimento ali já como Homo sapiens sapiens, ou homem de Cro-Magnon, tá? Como a gente consegue perceber o desenvolvimento, né, nessas regiões. Aí você vai percebendo o desenvolvimento ali da geometria, da matemática, nas técnicas de agricultura, tá? Então esse é um upgrade, né, um suporte intelectual. É claro que, né, é possível perceber como que o não desenvolvimento moral acabou fazendo com que houvesse a dominação de povos,
instalação da escravidão. Então você vê na Índia o desenvolvimento de castas. Então você percebe sim, espíritos encarnados muito desenvolvidos, que ajudou no desenvolvimento ali de vários povos, mas segundo uma perspectiva moral ainda guardava, né, uma série de imperfeições ligados à matéria, ligados à dominação, ligados à falta de empatia, à falta de caridade com relação ao próximo. Mas a proposta era o desenvolvimento intelectual e de fato houve esse avanço, houve esse desenvolvimento. Muito bem. E aí, falando sobre o desenvolvimento, lá no artigo, na questão 688, pergunta assim: nesse momento, raças humanas que evidentemente decrescem, virá momento que terão desaparecido da Terra? Claro que ele não está falando aqui de raça branca, raça negra, não é isso, tá? Até porque hoje em dia não se fala nem mais em raça, é a raça humana, tá? Ele está falando do Homo sapiens, né? Então, porque a espiritualidade vem falar, assim acontecerá de fato, é que outras lhe terão tomado lugar. Então não é que a raça branca vai substituir os negros, não é isso. A humanidade, enquanto humanidade, ela vai ser substituída por espíritos, corpos mais desenvolvidos, seres mais desenvolvidos, porque a partir do momento que a gente vai desenvolvendo, nós vamos nos desenvolvendo enquanto espíritos, não precisamos de corpos tão materiais, né, que tão pesados, certo? Bom, e aí a grande questão aqui, que é muito, muito interessante, na 689, os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Olha, ele está querendo aqui, tá, trabalhar a ideia exatamente, olha, a gente veio de Adão e Eva, é uma criação, né, os homens formam uma criação nova, a gente surgiu assim, ou a gente vem se desenvolvendo, tá? Então, e aí o Espírito fala, os espíritos são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Olha, isso é genial. Por quê? Veja só, o Livro dos Espíritos, ele é de 1857, tá? Primeira edição. A terceira edição, que é a mais semelhante com o que a gente tem, porque foi Kardec, né, foi acrescentando várias coisas, é de 1860, 3 aninhos, tá? A origem das espécies de Darwin é de 1859. Então veja, a primeira edição do Livro dos Espíritos é anterior à origem das espécies de Darwin. E Kardec e os espíritos já estão trazendo, falando, não, a gente evolui. A gente não nasceu de Adão e Eva, tá? E veja que mesmo que a origem das espécies seja em 1859 e a terceira edição em 1860, não tinha Google. Não tinha Google. Né? Kardec está na França. Né? A origem das espécies publicado na Inglaterra. Então, houve uma demora, né? Na distribuição de exemplares, distribuição na articulação de ideias e tudo mais. E também houve estudos, né, de Alfred Russel Wallace, que também era espírita, amigo de Darwin, que escreveu A Origem da Raça Humana. Porque o livro do Darwin, ele está falando muito mais sobre o desenvolvimento de animais, tá? Vai ser o Wallace que vai trabalhar mais o desenvolvimento do ser humano, tá? E Hugo de Vries, que defendeu a evolução do homem em saltos, assim como aparece no livro, lá na Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, tá? Então, é muito, muito pertinente, muito interessante, né, a gente ver como que o Livro dos Espíritos, o Espiritismo enquanto Boa Nova, ele está à frente, do seu tempo, e vem a ciência e, obviamente, claro, corrobora com o que o Espiritismo vem trazendo, né, superando a concepção criacionista e desenvolvendo o evolucionismo. Então, não só enquanto espíritos estamos sempre evoluindo, mas também o nosso corpo, ele vai evoluindo à medida que o nosso espírito também vai evoluindo.
Aí a questão 690. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? A resposta dos espíritos: a origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas, como pertencem todos à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Antes de Darwin. Antes do Alfred Russel Wallace. O Livro dos Espíritos já falava da evolução das espécies, de como que o ser humano, ele vai se desenvolvendo. Tá? Então, de fato, houve espécies que sumiram, desapareceram, para dar origem ao Homo sapiens. Então, quando a gente fala do Australopithecus, mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás, os Neandertais começaram a pintar as paredes 28 a 400 mil anos atrás. Então, foram extintos. O formato, o crânio, o corpo, nós evoluímos, nós já somos outra coisa. Tá? E isso a espiritualidade traz, nos ensina. E é isso que é interessante, tá? Porque e é importante, assistam, dica cinematográfica. Tem um filme muito legal chamado O Vento Será Sua Herança. Ele trata de um julgamento que dizem que foi real, que ficou conhecido como julgamento do macaco. É a história de uma escola no início do século XX, nos Estados Unidos, que enfim, tem um professor e ele começa a lecionar, tá, baseado no livro do Darwin, sobre a origem das espécies, trabalhando então uma concepção evolutiva da humanidade. Bom, aquilo, claro, chega ao conhecimento do padre, da madre, do prefeito, das famílias conservadoras, e chegam a ele, o diretor da escola, e falam: olha, você não pode falar sobre isso. Por quê? Porque isso vai contra as leis de Deus. Olha como é que é o embate entre a ciência e a religião. Tá? E aí isso vai aos tribunais, porque ele fala: não, eu vou lecionar, eu vou manter. Aí contrata um advogado e vem um advogado para exatamente defender o direito de se lecionar o evolucionismo nas escolas. É brilhante, muito bacana esse filme, muito bacana. Tá? E aí a gente percebe a grande relevância da doutrina espírita, de conseguir conjugar religião, ciência e filosofia, né? Em que a nossa crença, a nossa fé, ela é baseada na razão. A fé não é mais a mera crença, você tem que acreditar. Mas por que acontece isso? São os mistérios. Não. Temos mistérios? Temos. Mas aí você simplesmente vai acreditar porque... Não, olha, porque não tem que saber agora. Vamos trabalhar... Aquilo que dá pra gente trabalhar, vamos trabalhar com a razão. Né? Então, a fé deixa de ser mera crença e a fé passa a ter fundamentos para ser certeza. Fé é certeza. Então, vem ali nas questões 692, tá? Um tema muito, muito interessante, porque ele bota assim: será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais para a ciência? Tipo, quando você lê a questão, você pensa: poxa, não faz sentido essa preocupação. Seria mais conforme essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Veja, então a preocupação de Kardec: será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças? É aquela preocupação, né, de Deus brincar, é o homem querendo brincar de ser Deus. E veja, século XIX, a gente não está falando nem de manipulação genética, que essa questão de Kardec, ela dialoga diretamente com discussões, debates, inquietações que estão na ordem da bioética. Até onde o homem pode brincar de Deus?
E aí vem a espiritualidade, mais uma vez, né, trazendo uma reflexão, né, demonstrando como que a gente ainda está muito aquém, né? Olha assim, ó, tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Gente, essa aí vai falar, gente, cai dentro, mete bronca, pode mexer com a natureza. O planeta Terra foi dado por Deus para que o homem ele não precisa ficar só ali, aí deu maçã na árvore. Só que a maçã na árvore, ela tem época. Tem planta que tem época. Eu vou esperar a floresta? Não, eu vou aprender. Tem semente, eu vou espalhar, eu vou cultivar. É isso que está se falando. Eu tenho animais aqui, eu vou fazer aqui de maneira que eles procriem mais. Eu vou ter mais ovos, ter mais animais aqui. Vou pescar, em vez de eu ficar lá com o barquinho, não, vou fazer uma rede, um negócio aqui. Vou desenvolver. Então, mas aí, e o aperfeiçoamento das raças? Sim, eu posso começar a trabalhar, misturar aqui sementes e tal, para fazer com que determinadas frutas durem mais tempo, fiquem maiores, para que possa atender o número maior de pessoas, e por aí vai, né? Então, por exemplo, né, misturando o pêssego e a ameixa, temos a nectarina, né? Isso viola a lei de Deus? Não. É o ser humano utilizando do intelecto para se desenvolver, para criar novos bens de consumo, né? Só que aí continua, Kardec está preocupado, né? Mas geralmente os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão acréscimo de seus gozos. Visa lucro. Pô, é verdade. Porque é lógico que é causa e consequência. Então Deus deu a terra pra gente, e a espiritualidade fala, vai lá, né, vai ser feliz, se desenvolva, vamos ver o que vai dar. Mas é a lei de ação e reação, né? Tudo que a gente faz diz respeito aos fins propostos, se refere ao próximo. Então, se tudo que eu estou fazendo e desenvolvendo é para gozo pessoal, para fins monetários, ainda isso então iria corromper todo o ganho. Olha como é que a gente às vezes faz um juízo equivocado. De novo, a resposta dos espíritos. Que importa? Maravilhosos, né? Eu gosto do livro dos espíritos, porque toda a espiritualidade que veio aqui, nossa, ele faz questão de demonstrar como que nós somos espíritos imperfeitos, atrasados, né? Ainda bem sem noção. Mas que importa, né? Seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Demais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência. E sob esse aspecto é que maior proveito tira. Então, se ele lucra com aquilo, não tem problema. Desde que se verifique o mérito da conquista. Tudo bem, ele lucrou, ele fez nectarina e está vendendo, e está ganhando dinheiro com isso. Está tudo certo, faz parte. Tudo bem. Mas digamos, né, que aí ele começa a se utilizar de outros meios que torna aquele fruto nocivo. Aquele dinheiro que ele ganha, ele usa para fins egoístas, nocivos. A forma como ele lida com seus empregados, a exploração, a falta, é tudo isso que conta. Dinheiro não tem problema. Mas como eu ajo dentro dessa dinâmica é que vai impactar, né,
na definição do meu progresso. Então, e aí eu até tinha anotado aqui, o perigo da busca, né, e assim, essas leituras são fundamentais, porque se ela não for contextualizada com o todo, com o evangelho, pode dar margem a leituras muito equivocadas. Porque ele está falando de evolução, desenvolvimento, progresso, certo? E aí eu poderia imaginar agora, mas o nazismo visava isso. O positivismo visava isso. Eu cheguei a ter um professor no mestrado que falava como que o espiritismo ele dialogava com ideias positivistas, racistas, né? Então, quando a gente vê em obras póstumas alguns escritos de Kardec, a gente tem que entender muito como fruto do seu tempo. Kardec e muitos europeus nunca tinham visto um africano na África. Então, havia uma contaminação muito grande de olhares preconceituosos e equivocados. A espiritualidade, ela chega e traz percepções importantes, mas do jeito dela, às vezes não muito preocupado, será que eu vou ser mal entendido? Porque isso tem que ser lido dentro de um contexto. Um contexto fundado em quê? No Evangelho de Jesus. Então é claro que toda a tecnologia, quando eu falo em aperfeiçoamento, não é aperfeiçoamento da raça ariana, que vai então estimular a eugenia. Vamos eliminar todos os imperfeitos, todos aqueles que demonstram uma doença, os negros, os judeus. Não. Eu tenho que usar o meu intelecto para que todos nós possamos nos desenvolver de forma igualitária. E aqueles irmãos que têm problemas, que nasceram com alguma doença, usar esse intelecto para acolhê-los e minimizar o seu sofrimento. É isso que a espiritualidade está falando, né? Então, devemos ter esse cuidado. E tanto é que a gente fala sobre engenharia genética, é isso. Podemos estudar a genética, então, sim, claro, lógico. Mas para que? Para a cura do câncer. Ótimo. Tá ótimo. Mas se é para o aperfeiçoamento da raça ariana, vamos fazer algumas pessoas mais inteligentes que outras, aqueles que podem pagar. Vamos fazer uma engenharia genética ainda quanto feto, para que ele faça parte de uma raça superior, e aqueles que não têm condições vão ser sujeitados, né, à exploração. Aí não. Aí a espiritualidade não entenderam nada. Então isso está segunda dica cinematográfica no filme Gattaca, espetacular. Que é exatamente isso, é um futuro distópico em que com a engenharia genética você consegue pegar aquelas classes mais privilegiadas, elas ficam mais inteligentes, e aí os cargos, né, de maior privilégio vão ser destinados apenas a eles. E os outros, que é uma família mais humilde, não passaram pela engenharia genética, ficam apenas com o subemprego. Gattaca. Genial. Certo? Bom, e aí a questão 693, continuando, fala assim: são contrários. Aqui eu tenho que ter um cuidado com a leitura. São contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos, que têm por fim ou por efeito criar obstáculo à reprodução. Do que ele está falando aqui? Numa leitura, então, tudo que o ser humano desenvolve com o fim de controlar, botar obstáculos à reprodução, é bem visto ou mal visto? Aí a resposta dos espíritos: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Aí caramba, primeira vez que eu li isso, vamos lá, é interpretação hermenêutica, mas pelo que está falando aqui, contraceptivos, camisinha, pílulas, tabelinha, quer dizer que é contra a lei e a vontade de Deus? Aí o Kardec, não sei se era essa preocupação, mas aí o Kardec continua. Entretanto, aí veja, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução é nociva.
Então, pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução. Então peraí. Kardec, ele está fazendo uma pergunta, a questão dele é específica. Erva daninha, pragas, uma praga que está acabando com a plantação. Caramba. Ratos. Então, eu tenho que permitir que aquilo se prolifere. Aí você vê, aí a espiritualidade, peraí. Calma aí. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar, sem abusar. Pode, então, nesse caso, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispõe para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. Ele não está falando de contraceptivo, relações sexuais entre as pessoas. Está falando da natureza. O ser humano usar o intelecto para realizar um controle sobre a natureza, visando o bem comum. Visando o bem comum. Perfeito? Muito bem. Só que aí o Kardec, caramba, pera lá. Aí o Kardec chega, mas que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Eu acho que faltou uma pergunta no meio. Longe de mim falar mal de Kardec. Longe de mim. Mas faltou uma pergunta no meio. Mas olha a resposta dos espíritos. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Porque o Kardec ele já pulou uma fase e já pergunta, mas e esses obstáculos? E ele já está falando do contraceptivo. Na época, século XIX, talvez preservativa de bexiga lá, de intestino de porco, tinha uma coisa que eles faziam. Ou tabelinha, ou mesmo um coito interrompido. Esse estudo é só com maiores, imagino eu, né? E aí ele já pergunta, e se o ser humano usa isso, mas apenas para satisfazer a sua libido? Não é específico. Aí a não. Independente se é o uso desses obstáculos ou não. Toda relação sexual que se resume a isso, né, tem que estar na ordem de compreensão de que o ser humano, de que esse indivíduo, ele está dando margem à sua libido, demonstra que ele ainda está ali afeito à matéria, né? E aí então deve ser evitado. Então veja só, a contrário senso, chegamos à conclusão de que como cabe ao ser humano usar o intelecto, inclusive, quando necessário, para criar obstáculos à reprodução, para evitar problemas, para criar um equilíbrio. Aqui ele fala muito bem entre as forças da natureza, estabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, se distinguindo dos animais. Então é possível, tá? Por quê? Quer ver? Na questão, cadê? Isso está no Consolador, na questão 184, certo? No sentido de que a relação sexual apenas para reprodução nos levaria tão somente à observância de instintos animais. E o ser humano ele é composto por subjetividades, sentimentos, afetos. Então, se a relação sexual ela é pautada nesses sentimentos, demonstrando então o desenvolvimento do ser humano e a manifestação, o exercício de sua sexualidade indo além de mero instinto, é uma demonstração exatamente que nós estamos evoluindo, progredindo, não somos apenas animais. E isso feito com responsabilidade está ok. É diferente do aborto, né? Em razão da lei moral do respeito à vida. Tá? Então não seria lógico exigir que toda relação tenha como fim a reprodução, condenando, né, outras práticas, a tabelinha, né? Por isso fala-se aqui o aborto sim como algo criminoso e contrário à lei de Deus, né? Porque
quando na questão 693 fala só, são contrários à lei da natureza, as leis que costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução, então a reprodução é uma coisa, a concepção já vai ser outra coisa. Então, se eu evito a concepção, que vai ser ali, né, quando o espermatozoide e o óvulo se encontram, evitar isso, então, se é antes disso, eu estou evitando a concepção, não, isso não é contrário à lei de Deus. Porém, evitar a reprodução da espécie, ou seja, já há concepção, e aí há uma ação, né, contrário ao desenvolvimento da vida, aí sim há uma violação a essas leis de Deus. Ok? Com isso, então, espero que eu tenha conseguido fazer claro. É um tema realmente um pouco mais complexo. Essas questões, elas não são tão claras e elas não vêm de forma tão didática, mas que devem ser interpretadas dentro de um contexto, obviamente. Tá certo? Com isso, foi um prazer enorme, mais uma vez, estar com vocês. Vamos aproveitar, então, e levar, mais uma vez, o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, e agradecer por mais essa chance de estarmos juntos, né, em nome de Jesus. E encerrando, então, mais um estudo da doutrina espírita, que tanto nos consola. E agradecer muito por termos conhecido essa doutrina nessa encarnação, pedindo que sempre nos ampare, nos fortaleça, para que possamos exercitar tudo aquilo que aprendemos com a doutrina no nosso dia a dia, para que possamos nos tornar melhores, hoje e sempre, graças a Deus. Assim, meus caros, muito obrigado, né, por mais um estudo, e nos vemos numa próxima oportunidade. Um grande abraço.